Você está assistindo o podcast Você Crê. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados, Igreja, Gota do Amor, de Alumínio. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Você Crê. Então estamos felizes com o Senhor, porque Ele até aqui tem nos ajudado. E como é bom, né, ter o Senhor pertinho, ter a presença de Deus sempre aqui conosco, né? Então eu peço que você, que está nos acompanhando, que tem nos acompanhado, não deixe de compartilhar essa história que vai ser contada hoje aqui, né? São mais um episódio para a honra e glória do Senhor, 107, né? Olha, episódio 107. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus é maravilhoso, viu? Então, peço que você compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa aí as notificações em todas, para que toda semana você receba uma história de fé, uma história, um testemunho que vai edificar a sua vida, tá bom? Seja um abençoador, né? Envie esse testemunho para alguém que precisa ouvir uma palavra de fé, precisa ser impactado por esse testemunho, tá? A irmã Rose já está aqui com a gente, vai compartilhar sua história já, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com esse testemunho, tá bom? Mais uma sexta-feira para a honra e glória do Senhor, finalizando o mês de julho, né? Um mês abençoado, né? Glória a Deus. É meu aniversário, né? Semana passada foi comemorado, né? É aniversário de casamento, então é um mês florido para mim, né? Aniversário da minha sobrinha, são tantas pessoas que estão aniversariando agora em mês de julho, então é um mês florido, glória a Deus, né? Então que Deus abençoe a todos vocês. Nós estaremos lendo uma palavra aqui para que venha deixar você ser edificado, tá bom? Mateus 24 diz assim nessa versão: sofrimento e perseguições. Ele é um pouco longo, eu não sei se eu vou conseguir ler todo, mas é necessário. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Então, a partir do versículo 3, tá? Então, os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: tome cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Olha o que o versículo diz, versículo 7. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Então, virá o fim. Não vou me expressar muito, que eu já li demais, mas que você medite aí na sua casa. Estamos ou não estamos passando por essa situação hoje? Então, cuidado, zele pela sua alma. Jesus está voltando, se prepara, porque o fim vem. E aí, para onde você vai? Glória a Deus. Foi forte, hein? Olha, vamos iniciar mais uma entrevista com a nossa querida irmã Rose. A paz do Senhor Jesus, bem-vinda. Paz do Senhor, irmã Antônia. É um prazer imenso estar aqui compartilhando com você, com todo esse público das bênçãos
e das maravilhas que Deus tem nos proporcionado. É um prazer. Glória a Deus, que maravilha, né? Eu estava falando aqui em off, né, como foi para a senhora chegar aqui, né? E eu estou muito feliz, porque aprove ao Senhor preparar esse momento abençoado, para que a senhora venha contar. Eu já ouvi um pouquinho da sua história, muito forte, mas nós não podemos guardar a história para nós mesmos. As pessoas precisam conhecer o poder de Deus, o poder transformador, o poder que faz acontecer maravilhas. Esse é o nosso Deus, né, irmã Rose? É verdade. E é por Ele que anelamos, é por Ele que enfrentamos as adversidades, crendo que Ele vai nos dar vitória. E se não for a vitória aqui, será no céu. Porque o mais importante é nós irmos morar com Ele. É verdade. Mas compartilhe um pouquinho da sua história, o que Deus tem feito, como foi sua infância, a senhora cresceu no Evangelho ou não, como foi seu encontro com Jesus? Eu posso dizer que eu cresci no Evangelho, né? A gente passa fases de criança, de adolescência, mas a minha mãe era evangélica, né? E ela sempre procurou nos ensinar, nos instruir a ler a Bíblia. Como ela era analfabeta, ela nos impulsionava a ler a Bíblia, a ler principalmente o Salmo 91, mundialmente conhecido. E nós tivemos as instruções por parte dela. Tive, assim, as instruções. É claro que na adolescência tem aquele estágio de fuga, né? Que a gente se deixa levar pelas ilusões do mundo e quer conhecer a vida. Mas o propósito de Deus sempre esteve no nosso coração. Glória a Deus, irmã Rose. E então a senhora cresceu no lar evangélico, né, firmado na palavra, né? E a sua família, quantos filhos? Nós somos em 9 irmãos. Ou quantos irmãos, perdão? Nós somos em 9 irmãos. Eu 9 tive, irmãos. assim, a gente fomos criados pela minha mãe, sozinha, né? Ah, sim. Houve essa desestrutura familiar e nós ficamos a cargo de minha mãe. Os 9 filhos? Os 9. Quando meu pai abandonou a gente, a minha irmã caçula tinha em torno de 8 meses de idade, quando ele saiu. Quando ele retornou, que foi no falecimento da minha mãe, a minha irmã já tinha 18 anos. Então, toda a nossa instrução veio dela, né? Sim. Toda E ele não orientação. era evangélico? Ele se desviou nessa época que sim. ele deixou a gente, ele não estava mais na igreja, né? E como é que foi crescer sem pai? Para a senhora? Sempre a gente tem aquela falta, né? Não pode dizer que você, somente com a mãe, você não vai sentir. Mas a minha mãe, apesar dela não ter essa instrução intelectual, Sim. ela era uma pessoa de muita fé, de muita esperança, de muita perseverança e muito realista. Eu falo que nós tivemos uma educação muito realista, porque a minha mãe era muito direta, muito positiva nas suas colocações, na maneira de ensinar a gente, sabe? Ela não tinha assim meias palavras. Também 9 crianças, né? Não tinha Sim. muita opção nessa época. E a própria fragilidade social que nós vivíamos, né? Eu costumo dizer que naquela época, se a gente encontrasse uma família mais pobre, para ser mais pobre do que nós, tinha que fazer curso, porque era assim, uma família extremamente carente, de recurso de tudo, de tudo mesmo. E vocês eram daqui mesmo, Porto Velho? De Cacoal, nós viemos de Cacoal. Eu nasci em Cacoal. É. Minha cidade amada, Cacoal. Nasci em Cacoal. Sim. E aí vocês vieram com quantos anos para cá? Nós sempre moramos em Cacoal. Eu nasci em Cacoal em 25 de maio de 77, né? E depois de mim tem mais 2 irmãos que também nasceram em Cacoal. Então os últimos 3 filhos da minha mãe já foi em Rondônia, né? O restante são paranaenses, baianos, por aí vai. Que bom. E nessa fase da infância, como é que foi? Assim, na questão, como a senhora falou, passou muitas necessidades, mas conte alguma experiência, né, que eu sei que a senhora tem, que a senhora passou, né, que ali marcou a sua infância, assim, de necessidade. Como é que foi? O que a gente pode observar e deixar, até para os colegas e todos que nos ouvem, os irmãos, hoje
As pessoas que me conhecem pela ministração da palavra, né? Sim. Pelo trabalho evangelístico que a gente faz. Mas todo chamado, ele começa desde a infância, É Antônia. verdade. Ninguém se descobre pregador É verdade. com 30, 40 anos. A gente vem trazendo marcas de fé. Eu costumo comparar com a vida de Davi. Quando Davi chegou diante de Golias, ele já tinha marcas de fé, marcas de vitória, sinais de que ele estava pronto para viver aquilo ali, para conseguir transpor aquela batalha, né? Por mais que ele vislumbrasse um reinado, né, vencendo Golias, ele teria ali uma recompensa, mas não foi a recompensa Sim. que o levou à vitória, Sim. foi as marcas de vitória que ele trazia. Então eu sempre tive uma percepção muito sensível, posso assim dizer, de que eu era diferente nessa questão de chamado, de vida com Deus. Tinha ali diferença. Eu creio assim que toda criança, todo adolescente, ele sente dentro dele que ele tem uma diferença das outras pessoas. E eu me alimentava muito dessas marcas de fé ao longo da infância, ao longo da adolescência. Então, quando nós hoje pregamos a palavra, falamos de Jesus para alguém, não é pelo estudo, pela leitura, pela teologia, não. As nossas marcas de fé é que nos fortalece para dizer com certeza e com convicção aquilo que Jesus faz. É verdade. Por isso que a gente não pode reclamar muitas das vezes quando passamos situações difíceis e às vezes quase impossíveis, né, no nosso ver humano, que parece que é impossível, mas no ver de Deus não. Para ele é só realmente essas marcas aí que é necessário para até o ministério, porque como a gente vai pregar algo que a gente não viveu? Porque a gente às vezes lê a palavra, conta a história dos nossos irmãos que padeceram, que sofreram, mas e nós? Qual é a nossa história? Qual é a nossa experiência com Deus? Então, realmente, para poder Deus levantar alguém nesta terra, é necessário as marcas. E as marcas são para a gente não esquecer jamais o Deus que a gente serve. E no momento da dificuldade, no momento da luta, no momento do embate, você traz à memória aquilo que já foi vencido por muitas vezes, das batalhas que você venceu, a maneira como Deus proveu, a maneira como Deus te atendeu. Então, a cada nova experiência, você tem uma retrospectiva. E tem alguma experiência de fé, assim, que na sua infância a senhora viveu para dizer assim, meu Deus, realmente Deus, Ele é provedor. Assim, algo que aconteceu que realmente encheu o seu coração de esperança a confiar mais em Deus. Eu gosto de contar uma experiência, eu já contei até para vocês. Uhum. Eu gosto de contar uma experiência da minha infância. A gente passava muita privação de alimento. Eu não posso dizer que nós passamos fome. Sabe aquele zero? Sim. Não ter nada para comer? Sim. Não, a gente tinha. Tinha assim, um mamãozinho cortadinho de mamão, um cebolinho, olha que delícia. Né? Um mamãozinho, um guisadinho, tipo um arroz, guisadinho, né? Sim. Uma machixe. Aí você tá em casa nesse irmã Rose. Eu amo um guisadinho de machixe. Come todo dia o guisadinho de machixe. Eita, você verdade. vai entender do que eu tô falando. E a gente passava por isso. Mas chegou um Natal, uma época, eu tô nessa câmera, né? Isso. Então vamos lá. Chegou um Natal, uma época de Natal, que nós não tínhamos nada, Antônia. Aquele dia não tinha nada. Tinha nada, No gente. Natal, que era pra no celebrar, Natal, né? 25 de dezembro. Nossa. Em torno assim de 10 horas da manhã, gente. Não tinha nada. Minha mãe saiu, andou ali pela vizinhança, Antônia. Não tinha mamãozinho, ninguém tinha abóbora, não tinha mandioca, não tinha nada. E eu percebi que ela saiu e ela voltou sem nada. Geralmente ela trazia alguma coisa na mão. Nesse dia ela não trouxe nada. E eu tinha por volta de 5 a 6 anos. E onde ela ia, eu ia atrás. Ela saiu, não trouxe nada. Eu já tinha ido na cozinha, não tinha nada. E em frente à minha casa, tinha uma vizinha fazendo um churrasco, assando uma carne. Gente,
Você já viu um vizinho assando assim um churrasco, aquela fumaça, Deus, aquele cheiro, meu Deus. Ai, meu Deus. E a nossa casa tinha uma cerca de balaustra, cerquinha de madeira. E estavam ali meus 2 irmãos e mais uma sobrinha. Você estava todo mundo ali, tinha uns 5, 6 pessoas grudadas naquela cerquinha, olhando a vizinha do lado de lá, assando a carne e aquele cheiro. Qual era o nosso sonho? Que a vizinha atravessasse a rua e desse um pedacinho de carne na boca de cada um. E a minha mãe não gostava que a gente ficasse na casa dos outros pedindo as coisas. Sim, acho que ela nem não, uma é, mãe, não, né? ela não deixava. E passou a tramela no portão. Gente, tramela é um fechinho de madeira que fechava o portão. Ela passou aquela tramela no portão e falou para mim: Rose, vigia o portão e não deixa ninguém sair para ir para casa da vizinha pedir alguma coisa. É claro que se tivesse aberto até eu sairia, né? Mas eu estava ali na condição de vigiar para que ninguém saísse. E eu fiquei vigiando ali o portão e a gente ficava assim, Antônia, meu Deus, olha, é linguiça, cheirinho de linguiça. Ai, isso aqui é carne. A gente ficava adivinhando o cheiro que vinha da casa da vizinha. E aí a minha mãe entrou para dentro de casa e falou para mim assim: Rose, vamos limpar a casa, porque Deus não gosta de sujeira. A nossa casa tinha um banco de madeira que a minha mãe mesmo fez, uma mesa no centro e não tinha mais nada. Um fogão a lenha pro lado de fora. Uma prateleira de madeira que minha mãe também fez. Aí, vamos limpar a casa. Peguei uma vassoura, essas vassouras de capim, varri, afastei o banco, varri, acabou a limpeza. 2 minutos, não tinha nada para fazer. Limpei aquela casa. Minha mãe passou o barro ali no fogão, que era um fogãozinho de barro, que alisava, ficava bonitinho. Mamãe alisou tudo certinho. Aí ela disse assim, pegou um caldeirão de água, colocou o caldeirão de água para esquentar e foi pro quarto orar. Disse assim, agora eu vou no quarto orar, nós vamos orar, Rose, para Deus entrar e ver o que está faltando. Ela, assim, uma mulher negra, minha mãe era bem negra mesmo, uma roupa assim suja, bem esfarrapada, chinelo um pé de uma cor de outro, cabelo em pé. Ela foi para dentro do quarto, assim, tinha umas barrocas dentro de casa, casa de chão. Ela dobrou o joelho na beira do lado da cama. Era uma cama de casal só. A gente dormia todo mundo atravessadinho, umas 6, 7 pessoas. Eita. E ela disse, nós vamos orar para Deus entrar e ver o que está faltando. Minha mãe dobrou o joelho para orar e eu dobrei o joelho ao lado da minha mãe para nós orarmos. Eu não tinha noção de oração. Eu orava porque eu ouvia as pessoas orando, não que eu tivesse palavra, mas eu repetia o que minha mãe dizia. Minha mãe orava e dizia, Deus, hoje não tem nada. Eu dizia, não tem. E ela começou a falar. Não tem arroz? Eu dizia, não tem. Não tem feijão? E eu dizia, também não tem. E naquela oração, naquela expressão de fé, eu também comecei a falar. Ela falava uma coisa e eu dizia outra. Ela dizia, não tem açúcar. Eu dizia, mãe, também não tem café. Ela dizia, Deus, um fubá, se tivesse um fubá. Eu falei, se tivesse farinha, também seria bom. E ela foi falando uma coisa, falando outra, e eu assim me envolvi naquela oração e já comecei a pedir coisas que não estavam no nosso cardápio, né? Falei, mãe, hoje é Natal, se viesse uma goiabada, bolacha de Mabel de rosquinha, a de rosquinha, bolacha Mabel de rosquinha. E minha mãe pedindo as prioridades e eu já indo pro lado das guloseimas. Das guloseimas. Né? Como criança que era, Como criança que era. Antônia, 15 minutos de oração. Não foi mais que isso não. Uns 15 minutinhos de oração. Minha mãe continuou ajoelhada e falou para mim, Rose, vai ver se todo mundo tá lá no portão. Se ninguém saiu. E eu fui pro portão, ela se levantou. Ela era uma mulher muito assim adoentada, tinha uma saúde bastante fragilizada. Ela se deitou na cama e eu fui pro portão para ver. Quando eu cheguei no portão, questão de minutos, parou um Fusca branco. Saudoso pastor Nélis dos Santos.
deles. Parou um Fusca branco. Um irmão, cooperador da igreja, desceu. Perguntou pela minha mãe. Eu fui para dentro, correndo chamar minha mãe. Minha mãe abre o portão, não deixa ninguém sair e pede pro irmão entrar. E eu segurando, ninguém se mexe. O irmão entrou. O irmão disse: irmã Lourdes, pastor Nelis mandou trazer algumas coisas para a irmã, que hoje é Natal, e ele mandou ver se a irmã precisa de alguma coisa e mandou trazer as coisas para a irmã. Minha mãe disse: pois não, irmão, pode entrar. O irmão começou a entrar. Antônia, o irmão tinha a lista que mamãe orou. Tinha. Ele não tinha condições. Ele não teria condições. E naquela época não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Não tinha. Aquele irmão tinha a lista de mamãe. Ele tinha. Meu Deus. Ele entrou para dentro da nossa casa. Passou o pacote de arroz. E eu acompanhando. Passou o pacote de feijão, passou o café, passou o fubá, passou o açúcar. Passava assim na minha frente e eu acompanhando e lembrando da oração. Aí você vê como é que é a mentalidade de criança. Eu acompanhando. Quando ele passou 5 itens, eu disse: a bolacha de rosquinha. Eu pedi. A bolacha de rosquinha vai vir. Eu falando para os meus irmãos. Vai vir a bolacha de rosquinha. Foi eu que pedi. Todo mundo ouvindo, quem será que pediu, né? E eu lembrando da oração. Ele falou assim: sim, tem bolacha de rosquinha. E ele trouxe a bolacha. Glória a Deus. Ele passou um pacote de leite. Eu falei: tá vindo aí o pacote de linguiça. Foi eu que pedi. A linguiça não foi mãe, eu que pedi. Lá na oração. E o irmão trouxe, a gente não tinha geladeira, uma sacola, uns 15 quilos de linguiça. O irmão passou para lá. Eu falei: a goiabada. Eu já ia falar. A goiabada tá vindo aí. E ele trouxe a lata de goiabada. Ele disse: está no carro a lata de goiabada. Olha. Gente, eu conheço o bagageiro de um Fusca. Não tinha tudo aquilo ali. Dentro daquele bagageiro, não. O irmão desceu aquela compra todinha. Com tudo o que nós oramos, Glória com a Deus. fartura e nos detalhes. O irmão foi embora. Mamãe falou: fecha o portão, entra todo mundo para dentro. A minha ciência. Eu olhei para ela e disse: ainda bem que mamãe deixou a água esquentando. Ela fez um arroz rapidinho e falou pra gente: como hoje é Natal, a gente cortava um pedaço desse de linguiça para todos nós, uma tirinha para cada um. Ela disse: eu vou partir no meio e cada um vai ficar com a metade, porque era Natal. A gente foi pro fundo do quintal, tinha um pé de abacate, cada um pegou o seu espeto, o fogão a lenha já estava aceso. A gente espetou cada um o seu pedacinho e ficamos todos nós, cada um, assando o seu pedacinho de linguiça. Aquilo não assou direito, mal sapecou. Mamãe fez um pratinho de arroz para cada um e a gente foi lá na frente do portão, levantar aquele espeto e gritar para a vizinha: a gente também tem! Porque a mamãe orou, a gente também tem! Glória a Deus! Então, assim, essa foi... dentre tantas, mas essa é uma experiência da minha infância que eu posso dizer com toda a segurança que Deus provê. Glória a Deus. Deus provê. Uma oração de 15 minutos, sabe? Anotada, uma lista anotada, sem deixar cair um pedido daquele. Glória a Deus. Sabe? Então, para minha infância, para minha estrutura de fé, essa e tantas outras experiências, são experiências que nos faz lembrar que Deus, Ele faz. Deus faz. Deus faz na casa mais simples, na oração, mais sem muito vocabulário, sabe? Sem muito trejeito. Deus faz, porque para Deus a oração, ela é a intenção, não é o amontoado, né,
de palavras. Verdade. A gente vai precisar ir para o intervalo e já retornamos. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados, Igreja, Gota do Amor, de Alumínio. Voltamos, glória a Deus. A história da irmã Rose, impactante, né? Experiências de fé que ela viveu mesmo na infância e que impulsionou ela a continuar orando e pedindo. E é assim que Deus permite que nós passamos certas experiências para moldar o nosso caráter, a nossa fé, aumentar a nossa fé. Porque que crentes somos nós se não passarmos nenhum desafio, né? Que crentes somos nós? Então vale a pena continuar, né? A gente orando, buscando, tendo a intimidade com o nosso Pai, nosso Mestre, né? Assim como nós, né, somos filhos e pedimos do nosso Pai terreno e Ele, de tanta gente insistir, Ele dá, por que não o nosso Pai? Então a oração, né, com devoção, ela move o coração de Deus, né, a nos abençoar de alguma forma, mas da forma que Ele deseja, tá? Mas antes de a gente voltar, a entrevista, eu quero pedir para você, tá? Lembrando você, compartilhe essa entrevista, compartilhe com seu amigo, conhecido, vizinho, tá? Que chegue, né, na casa das pessoas essa história, né, de fé da irmã Rose que ela viveu. Então, assim, Deus, Ele move o sobrenatural. Deus, Ele é especialista em nos surpreender. E alguém precisa ouvir essa história. Então você pode ser esse canal de bênção. Seja um canal de bênção, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? Vai aparecer na tela o código QR Code se você deseja também abençoar esse programa, tá bom? Ser um abençoador, deixar sua semente para que esse programa venha a crescer, se desenvolver e chegar ainda em mais locais, em mais vidas, porque o que importa é vidas, não é números, porque cada número é uma alma que será alcançada, tá bom? E também, se você tem uma história de fé, né, uma história, um testemunho muito forte, deseja compartilhar aqui no programa, entre em contato conosco também, tá? E você, empresário que está nos assistindo e deseja que a sua marca apareça aqui durante a entrevista, nos intervalos, tá bom? Entre em contato também no WhatsApp que vai aparecer na tela e vai ser muito bem-vindo, tá bom? Esse patrocínio, essa parceria. Nós estamos aqui no estúdio Telemídia toda sexta-feira gravando, tá? Através do nosso pastor querido, pastor Clênio e a pastora Cília, que são canais de bênção na nossa vida. Então esse estúdio é da Telemídia, tá bom? Então acompanhe lá as redes sociais também da Telemídia, tá? Eles fazem vários trabalhos, né? Fazem muitos trabalhos de gravações, não é só podcast, eles fazem cobertura de eventos. Então, assim, eles são profissionais mesmo, viu? Então, a Telemídia vai aparecer aí o telefone deles e vocês podem entrar em contato, você empresário também que está nos assistindo e queira fazer uma propaganda, tá bom? Deixa eu também agradecer a minha mãezinha na fé. Semana passada ela me deu esse relógio aqui, ó, que eu tô usando. Meus pais na fé, tá? Me deram ontem presente me deram semana passada presente de aniversário. Então quero agradecer muito eles pelo carinho, né? Meu pai na fé entrevistou eu a semana passada, acredita? Então foi algo maravilhoso e eu estou muito feliz com o Senhor por tudo que Ele tem feito. Ele tem nos surpreendido e feito grandes coisas. Mas vamos voltar à entrevista, né? Não vamos falar muito não. Quero deixar a nossa convidada compartilhar o seu testemunho, sua história. Eu quero que a senhora fale, porque semana passada eu falei demais, né? Então vamos voltar, né? A senhora compartilhou agora, né, no primeiro bloco, né, a sua experiência na infância, né, essa experiência de fé tremenda, né, que Deus já lhe surpreendeu tão nova, né? E você, irmã Rose, sempre trabalhou na obra? Como que foi dentro da igreja? Você sempre foi uma pessoa ativa ou não? Como que foi que a senhora crescendo, se envolveu na obra de Deus, nos trabalhos da igreja? Como é que foi? Eu comecei a me envolver assim com os trabalhos da igreja, como professora de escola dominical, sim, a partir dos 18 anos. Ah, sim. Nos 18 anos foi que eu passei a me identificar mais, porque até assim, criança e adolescente, a gente é muito dado à música, né? Uhum. Então eu cantava, gente, eu cantei todos os tipos de repertório. Matos Nascimento, Mara Lima, na época a gente queria cantar, o que não tinha muita seleção. Mas a partir dos 18 anos foi que eu passei a me identificar mesmo com o ministério mais voltado para a palavra, para o ensino, né?
E a partir dos 18 anos que eu passei a me envolver com as atividades com jovens. Eu sempre tive muita proximidade com o círculo de oração. Porque eu já estava sempre, participava. já participava assim, junto com a minha mãe. Uhum. Então eu já tinha mais intimidade, vamos dizer assim, mais aquela perspectiva com o círculo de oração. Mas eu comecei mesmo a partir dos 18 anos. Eu comecei a me envolver com os trabalhos da igreja. E a senhora já ministrava com 18 anos? Ou foi só na EBD que a senhora dava aula? Eu ministrei pela primeira vez com 18 anos. Olha que bênção. A primeira ministração foi com 18 anos. E como é 18 que foi essa experiência? Foi uma mistura assim de emoções. Primeiro porque o ministério da palavra, que nós costumamos dizer, ele é muito amplo, né? Às vezes ele está voltado a alguém ter um chamado voltado para o ensino, né? Um chamado voltado para ministrações evangelísticas. Sim. Então existe ali pequenas partículas dentro dessa seara ministerial. Como eu não tinha essa identificação até então a minha ministração foi aquilo que eu acreditava, que eu conhecia de Bíblia, era um culto de jovem, e mais voltado mesmo assim para a juventude. A experiência é que faz a gente conseguir se localizar nesse universo todo. E você já sabia, irmã Rose, que seria assim, que o seu chamado seria para ministrar ou para cantar? A senhora ficava na dúvida, tinha certeza? Como era que foi que a senhora teve a convicção de que era realmente Deus lhe chamou para a ministração? Eu tive assim um encontro de amor mesmo com a palavra. Eu acho muito bonito quem canta, quem tem voz, quem tem o dom, mas no meu coração a palavra prevaleceu. Porque é o que Hebreus 4:12 diz, né? Que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então, o poder da palavra que me fez ter essa percepção maior, que no fundo é o chamado mesmo, né? A gente diz que se identificou. Não se identificou, é o chamado mesmo da gente. E que arde, né? Vai arder. E que arde. E que a gente sente a necessidade mesmo de falar. Que ela transforma, né? Que ela transforma, sabe que ela transforma. O que eu observo nesse ministério da palavra, das pessoas que têm esse chamado de Deus para o ministério da palavra, é um sentimento de incapacidade. A primeira guerra que nós enfrentamos é o sentimento de incapacidade. É isso mesmo. Quer seja um sentimento pessoal ou quer seja um sentimento acusador. Sim. Fazendo referência à história de Davi, quando Davi chega e se dispõe a lutar com Golias, ainda que não houvesse ninguém com aquela mesma coragem, que os irmãos disseram para ele: onde deixaste aquelas poucas ovelhas de papai? Quer dizer, você ainda é pastor de poucas ovelhas. Então, esse demérito em relação à pessoa, hoje em dia, ele tem um certo peso, principalmente com esse avanço tecnológico, o avanço das mídias sociais. São pregadores cada vez mais filósofos, com palavras cada vez mais impactantes. Então, o ministério da palavra puro, ele enfrenta toda essa diversidade. E, por vezes, quem tem esse chamado costuma apresentar inicialmente, esse sentimento de incapacidade. O que faz a pessoa romper essa barreira são as marcas da fé. Aquilo que Davi disse: eu já matei um leão, já matei um urso. Eu não sou novo nessa guerra, eu já tive experiências. Então, o desejo que arde no coração e faz com que você avance são as marcas de experiência. E, assim, a fé prática. A senhora comentando sobre essa questão, né, de que realmente essa que passa realmente porque eu também passei por isso, né? Eu fugi muito para não ministrar, né? Eu comecei a ministrar eu nasci no evangelho também, mas eu comecei a ministrar, acho que eu tinha 28, 29 anos, né? Porque eu fugia muito, eu não queria, né? Eu colocava desculpa: tô ocupado, tô fazendo aquilo, tô trabalhando demais, aí não dá para estudar. E aí fui fugindo do meu chamado, até que Deus criou uma situação para que eu jamais viesse dizer não para ele, né? Ele me deu um livramento de morte e num acidente que a gente sofreu, então eu nunca mais consegui falar não para ele. Como que eu vou falar
falar um não para um Deus que me poupou minha vida, né? Que me mostrou o quanto eu sou amada, me cuidou de mim como ninguém nesse período, que era um período de tanta dor na minha vida. E aí, assim, é essa questão das marcas. Então, as marcas realmente nos faz fazer coisas que a gente jamais imaginava e não nos deixa parar. Né? Então, eu só estou aqui por conta dessas marcas. Essas marcas deixaram, quando Deus me deu esse projeto, irmã Rose, eu não consegui dizer não para ele, mesmo com muito medo, né? Mesmo com muito temor, insegurança, né? Porque eu falei, meu Deus, quem sou eu, né? Para fazer isso? Com que recurso? Com que, né? Não sei nada, não entendo nada, mas a gente, com a coragem que o Espírito Santo nos dá, né? E também de não dizer não para um pai que me poupou a vida, eu não podia dizer não para ele. Então, realmente, essas marcas nos fazem continuar a ouvir a voz do Mestre e não negar para ele o que ele nos pedir. Se é fazer o que for, a gente faz, não por nós mesmos. E não se faz um ministério com testemunho dos outros. Não. Você não vai fazer um ministério contando a vida inteira o que Deus fez na vida de A, B ou C. A fé é prática, né? Sim. A fé é prática. A gente conta, aprende, observa o que o Senhor tem feito pelo mundo afora, mas a sua prática de fé, a sua vivência de fé é insubstituível. Não é possível construir um ministério por testemunhos assim alheios. Então, essa questão da insegurança, esse sentimento de incapacidade, e o outro detalhe também, a sua cultura intelectual, a sua classe financeira, por assim dizer, tem uma grande influência. Ela também começa a dar palpites, ela também começa a interferir num chamado que não depende dela. Mas ela começa a interferir, porque você não pertence a nenhum grupo social, como Davi também não participava, não pertencia. Você não é uma pessoa que tem uma cultura intelectual, até por questão do viés da pobreza, que lhe impediu, né, que nos impede a ter acesso à educação de qualidade, a ter acesso a materiais de qualidade, a oportunidades de estudo. Então, em um chamado, essas coisas começam a interferir conosco, na nossa mente. E não é, né, para sempre. Não é, porque não depende disso. Não era para interferir. Não depende disso. Só que a gente fica se baseando nisso. Como é que eu vou fazer? Como é que vai acontecer? Mas eu não sou isso, não sou aquilo. Como é? Não tenho recursos. Não tem recursos. É a primeira coisa que a gente fala. Não tenho conhecimento. Isso mesmo. Não sei. Então nós colocamos. E aí entra uma outra questão, que a gente não gosta de dizer o nome do nosso opositor mais ferrenho, que é o inimigo das nossas almas, que é o primeiro que interfere no sentido de nos acusar. Imagina se Davi desse atenção à fala dos irmãos mais velhos. Imagina como seria. Você é o menor, você não pode, você é um pastorzinho, você nunca foi no exército, você não tem condições, você não sabe nem usar armadura. Existem tantas coisas que você não sabe, né? E do outro lado, existe uma pessoa que tem todo esse preparo, né? Verdade. E aliás, irmã Rose, você já passou uma experiência sobre isso? Uma que possa compartilhar, claro, né? Eu falo assim, que alguém lhe menosprezou muitas por vezes. Conta, né, sei lá, da sua cor ou da onde você veio, né? Não sei, mas se a senhora puder compartilhar. O aspecto financeiro, a condição financeira, ela é um agravante para nós, né? Eu não vou aqui defender o estandarte do empoderamento e dizer que é uma mulher negra que não avançou. Não é isso. Já intervalo, gente? Meu Deus, a irmã nem começou. Misericórdia. A gente volta, então. A gente volta rapidinho. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados, Igreja, Gota do Amor, de Alumínio.
Gente, voltamos, glória a Deus. Glória O bate-papo a Deus. tá muito bom, viu? Muita história, testemunhos edificantes. Graças e a gente tá a em Deus. off aqui, mas tá sentindo a presença de Deus. E espero que você sinta também aí na sua casa a presença de Deus, que é real. Porque vale a pena a gente contar e as maravilhas que Deus tem feito, né? Então o objetivo do programa é esse, né? Que você seja alcançado através dessas histórias e seja transformado, seja liberto, seja curado aí na sua casa, Graças a em nome de Jesus. Mas vamos retornar à entrevista com a irmã Rose e ela vai compartilhar o que Deus tem feito, né, irmã Rose? Verdade, verdade. Irmã Rose, então a senhora, no outro bloco, a senhora estava contando sobre a experiência ministerial, né? Sobre a questão de que a senhora passou e eu lhe perguntei qual a experiência, como é que foi a experiência, né? A senhora falando sobre Davi e tal, né? A senhora já passou alguma discriminação, algum desprezo, né? Como é que foi, né, para você nessa caminhada pregando a palavra de Deus? Todo início tem as suas dificuldades, tem os seus percalços, né? Quando a gente se dá conta que tem um chamado ministerial, que Deus tem um propósito na vida da gente, várias coisas também entram nesse ciclo. Porque inicialmente você tem uma ideia que você tem um projeto e Deus tem outro. Eu quero estudar, quero fazer carreira, isso. eu quero trabalhar e Deus tem uma chamada para mim, né? E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu tinha 17 anos. Quando eu ouvi, Deus tem um chamado na sua vida. Falei, meu Deus, eu queria estudar. Eu queria ser professora. Quero ser sim. professora, quero estudar. E agora Deus tem... Eu achava que era assim, vou pegar minha mala e vou sair pelo mundo, África, Coreia do Norte, vou morrer. Já imagina assim, vou né? morrer Nossa num desses mente. países de conflito aí. Aham. E eu pensava assim, eu lembro que eu fui contar pro meu pastor na época, o pastor Nelson Lutemberg, com quem a gente congrega quase 30 anos, e eu cheguei no gabinete dele assim, chorando. Deus tem um plano para minha vida, eu vim aqui ver com o Senhor, o que é para eu fazer, para onde eu começo pregando, evangelizando. E ele olhou assim para mim, meu Deus, o que essa menina tá falando, né? Não me conhecia também. Mas a gente foi assim, amadurecendo. As portas se fecham mesmo. Se fecham mesmo. Por algumas questões. O mundo vive por vista. Quem vive por fé somos nós. Sim. Mas o mundo vive por vista. Então, digamos assim, eu não era uma pessoa de poder aquisitivo, ainda não sou. Eu não era uma pessoa de poder aquisitivo. Não era uma pessoa que tinha influência. Como eu dizia, nem vou para o lado do empoderamento da mulher negra lutando pelo seu espaço social. Não vou por esse lado. Eu não tinha poder aquisitivo nenhum. Não tinha nome, de família desestruturada. Não tinha presença, não tinha conhecimento. Aos 17 anos, eu só tinha ensino fundamental, feito assim, em provas de eliminação, nada de muito firme, vamos dizer assim. Então eu não tinha nada, sabe? As oportunidades eram extremamente escassas. Você não pode pagar um curso, não pode... Você tem uma Bíblia para você ler, né? Você não tinha outras literaturas para acompanhar. Ninguém vai dar crédito. Nem a internet naquela época, não né? tinha Para pesquisar, internet, né? Como celular hoje. era um artigo de luxo. Sim. Telefone, nem celular, gente. Telefone isso era um mesmo. artigo de luxo. Ninguém vai te dar crédito. É verdade. Ninguém. Você anda a pé, no poeirão, você não tem uma estética, você não tem uma aparência. Ah, irmã Rosa, mas o Espírito Santo fala com você, mas o mundo vive de aparência. A gente não pode, você não pode ser leigo quanto a isso, né? Então as portas vão se fechar. Até hoje, tem gente melhor do que eu e que você, que faz, gente que tem tempo de estudo, gente que tem tempo de... tempo. Coisas que a gente usa o tempo para sobreviver, 2 empregos, né? Para adquirir um livro, é uma coisa extremamente complicada naquela época. Hoje você compra online, super baratinho, né? Na minha época, você comprava um livro de R$50, 150 era de frete, para chegar para o interior. Sim. Então, o seu nível de acesso era muito mínimo, né? Mínimo. E as portas, elas vão sim se fechar nesse período, mas é um período de oração.
É um período que você serve na sua congregação. É um período que você faz uma visita. É um período que você participa de campanha, participa de vigília, porque as experiências que você vive entre você e Deus são elas que vão marcar e vão impulsionar a sua mensagem no púlpito. A leitura é importante? Sim, extremamente. O estudo de outras literaturas é importante? Extremamente importante. Mas nada vai substituir a sua oração, o seu jejum, a sua comunhão com Deus. Essas coisas, sem estas coisas, eu faço até menção quando os discípulos foram expulsar um demônio que a Bíblia chama na parábola do jovem lunático, e eles não puderam expulsar aquele demônio. E eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, mas nós oramos. Jesus disse: mas é que esse é diferente. Esse aí não sai com canudo, esse aí não sai com teologia, esse aí não sai com a sua voz linda, contralto, soprano, não sai. Esse aí só sai com jejum e oração. É esse que você tem que vencer. Esse que você tem que vencer. Esse não respeita a aparência, não respeita a posição. É com esse que seu ministério é formado, sabe? Com esse jejum, com essa oração, né? As outras coisas eu não abro mão, mas eu não posso esquecer daquilo que é assim o fundamental. Então, eu senti muito isso, mas eu confesso assim, a maior dificuldade ministerial que eu acredito que eu tenho enfrentado era o sentimento de incapacidade, o sentimento de inferioridade, o complexo de inferioridade, o sentimento de ser incapaz. Eu me considerava uma pessoa tão longe do sonho ministerial que eu carregava, tão longe. Longe por quê? Porque a minha vida era uma vida de trabalho para a própria sobrevivência. Estou acostumada a ter 2, 3 empregos, e a igreja sábado e domingo, ler a Bíblia. Não que eu não quisesse, Antônia, ter outras literaturas, ter um curso. É porque eu não podia. Sabe aquele congresso em outra cidade? Eu não poderia ir. Comprar aquela camiseta, fazer aquela inscrição, ver o pastor seminarista que vai estar na outra cidade, que vai ter caravana, eu não poderia ir. Nossa. Pelo emprego. Então, tudo isso tem um certo peso. E associada à família desestruturada, a falta de crescimento intelectual na minha família. Minha mãe era analfabeta, meus irmãos todos pararam 3º, 4º ano, mas eu tinha assim um sonho. Eu tinha um sonho de estudar, de me formar profissionalmente e ter um ministério de resultado. Um ministério onde Deus pudesse me usar e alcançar o coração das pessoas. Não é um outdoor com meu nome, não é 30 mil seguidores, é resultado. Resultado. Tanto na vida profissional, quanto na vida ministerial. Então esse foi o meu maior desafio. Cada porta que se fechava, eu não olhava para o inimigo, para Satanás, eu não olhava para o mundo, eu olhava para mim mesmo. Dizia: essa porta fechou porque eu sou incapaz, E passou aquela fase da adolescência, que Deus vai instruindo a gente, né? Gente, não vou para a África, tá? Parece que o ministério é aqui mesmo, em Cacoal. Parece que o ministério vai ser aqui mesmo, em Cacoal, porque, né, ninguém da África me convidou, então eu acho que vai ser aqui mesmo. E eu comecei, assim, aquele desejo de estudar, sabe? Estudar. Terminei meu ensino fundamental com 18 anos. Terminei o ensino médio com 27. Eita! 27 anos eu terminei o ensino médio. Nossa. Nessa época eu já tinha perdido a minha mãe. E eu tinha o sonho de fazer uma faculdade. Vou contar para vocês. O sonho de fazer uma faculdade. Mas naquela época, gente, um curso de letras, que era o desejo que eu tinha, a mensalidade custava um salário mínimo. Outro dia eu pisei num panfleto de letras ali, oferecendo um curso de R$250 a mensalidade. Falei: meu Deus, que desonesto. Era um salário mínimo. Eu cheguei a cursar um semestre de letras e eu tinha um sonho imenso de fazer uma faculdade, mas eu não tinha condições, poder aquisitivo nenhum mesmo, e na minha cidade também não tinha assim oportunidade. Você sem dinheiro e sem oportunidade é um caos, né? E eu dividia isso com o meu ministério,
com desejo de seguir, lia livros da ETAD, ia para a igreja, estudava a Bíblia, participava de escola bíblica, tudo, mas aquele desejo de ter profissão, de crescer profissionalmente, estava no meu coração. Mas eu não conseguia vencer o meu sentimento de incapacidade. Sabe? Quando você se sente uma pessoa burra, no nosso linguajar, uma pessoa assim, que não tem... Até porque a questão do cenário que a senhora viveu. Do cenário então, a expectativa que você tinha na sua família por ver seus irmãos e sua mãe não crescer nisso, então acabava afetando a sua autoestima, né? De querer vencer e tal. Ou, ao mesmo tempo, era uma guerra dentro de você. Ao mesmo tempo que você queria vencer, vinha depois o pensamento de incapacidade. Será que eu consigo? Será que é para mim isso mesmo? Né? Então era uma guerra dentro de você. E esse sentimento, ele também foi pro lado ministerial. Justamente. Ele também foi pro lado ministerial. Eu não recebia convites para pregar, para às vezes dar uma saudação. Eu queria fugir porque eu tinha aquela questão de incapacidade mesmo. E esse sentimento, ele é um sentimento que a gente vê hoje que interfere com muita força na vida das pessoas. Sim, né? E é até importante as pessoas que vão nos assistir, né, saber que a pessoa às vezes não é exclusiva desse sentimento. Acredito que todos passam por essa situação de se sentir incapaz para fazer algo para Jesus e na sua vida profissional, né? Então, realmente é vencer desafios, né? A nossa vida é feita de desafios. E o importante, e o vencedor é o quê? Aquele que enfrenta os desafios. Os desafios. Né? O vencedor em Cristo Jesus é aquele que enfrenta, porque às vezes a pessoa se sente capaz, mas o Senhor, Ele nos ajuda a vencer essa incapacidade. E hoje nós acreditamos que isso faz parte da sua rede network, dos relacionamentos que você faz. Mas se não houver resultado, se Deus não se manifestar na sua vida nos resultados, é uma rede frágil. Sim. É uma rede frágil, sabe? Então eu vejo que esse desafio que fechou, de certa forma, as portas, que eu sentia que as portas fechavam, ele também lutava comigo, sabe? Verdade. Também lutava com essa questão da incapacidade. Até que um dia eu fui em um congresso, que era um congresso de jovens, que teve lá em qual Sejovim teve várias edições durante muitos anos. Que experiências maravilhosas que eu tive nesses Sejovim congressos. Foi tremendo. Sejovim, e veio um pregador, gente, eu não me recordo o nome do pregador, mas veio um pregador e ele, ali numa manhã missionária, convidou os adolescentes, os jovens que viessem à frente para receber a oração. E ele orou exatamente por isso. Ele diz que Deus, ele ministrando dizia, quem dá capacidade é Deus, quem dá inteligência é Deus, quem abre as portas é Deus. E eu me alimentei avidamente daquela palavra. E ele nos convidou à frente para fazer a oração e pediu que a gente colocasse a mão na cabeça. Antônia, até hoje eu faço isso. Coloque a mão na sua cabeça, eu vou orar e Deus vai abrir a sua mente. E ele orou naquela manhã. Orou por nós. E aquilo foi como cura, né? Como cura. E aí eu me lembro que, passados os dias, a gente estava fazendo uma reposição de aula. Isso é para você, viu? Que vive fugindo da escola, fugindo de concurso, fugindo de ministério, né? E eu me lembro que um dia eu estava fazendo uma reposição de aula, um dia de sábado à tarde, e ia acontecer o tal do Enem. 2005, eu gosto muito de contar isso para os jovens, ia acontecer esse Enem, para você ver que quem abre as portas é Deus. Eu, professor, repondo as aulas ali e disse assim para a gente, nós vamos liberar vocês, porque amanhã vai ter a edição do Enem, e vocês vão apresentar um trabalho aqui rapidinho e vocês vão para casa. E a gente foi apresentar aquele trabalho. Pegue um texto aí na mesa, forma um grupo, apresenta e vai embora. Eu peguei o texto, li esse texto e apresentei esse trabalho ali junto com os colegas. Terminou aquela apresentação, nós fomos para casa. E aí,
meu ensino fundamental frágil, o professor disse, estudem sábado à tarde, amanhã domingo é o Enem, vocês vão participar. Eu fui pro Enem, fui dormir, obviamente, não tinha nada para estudar, não sabia nem por onde começar, fui dormir, mas eu sabia que a nota forte do Enem era a redação. Era a redação, né? Aí eu Sempre fui para casa. No outro dia eu fui fazer o Enem. Irmã Antônia, irmãos e colegas que nos ouvem, eu fiz a prova ali, fui fazer a redação. A redação era o texto de sábado que eu tinha lido. Nossa. A redação, o tema da redação, trabalho infantil, era o texto de sábado que eu tinha lido. Era tão claro na minha mente, eu tinha lido um texto sobre Jean-Jacques Rousseau, e eu falei exatamente o que... Eu nunca tinha experiência de ler um artigo até aquele dia. Até aquele sábado eu nunca tinha lido um artigo. Primeira vez que eu tinha ouvido falar no tal do Jean-Jacques Rousseau. Não sabia nem quem era, de onde veio. E eu li aquele texto de Jean-Jacques Rousseau e fiz a redação. Por aquela redação eu ingressei no ensino superior. Qual o curso? Fiz pedagogia. Ah, que bênção! Fiz pedagogia por meio daquele dia. Aquela Bolsa 100%. Hora, bolsa 100%. Glória a Deus. Com 1.000 na redação. Daquele dia. Que bênção. Com o meu ensino fundamental e meu ensino médio fragilizado. Ali a senhora viu, eita, Quem eu tenho faz capacidade. Deus faz as coisas Meu Deus, acontecerem. é forte. Deus faz as coisas acontecerem. Não está em nós É isso a mesmo. capacidade. A capacidade ministerial não está em mim, não está em você, não está em você. Deus faz as coisas acontecerem. Por isso que nós precisamos estar na dependência dele. Hoje as pessoas querem ser independentes, mas Deus nos chama a ser dependentes dele totalmente. Porque aí nosso nariz não empina, a gente não se acha melhor que o outro. É a ministração, né, que nós ouvimos hoje, né? Não Sim. é Deus andar comigo, eu estou chamando Deus para andar comigo, não é eu andar com Deus. Isso mesmo, e sermos conhecidos por isso. E sermos conhecidos por isso. Todo o início, a trajetória que nós falamos, e você tem a sua, não sempre haverá portas que se fecharão para nós. Sempre haverá portas que se fecharão. Só que quem vai abrir é ele? Quem abre é Deus. Quem abre as portas é Deus. Quem faz acontecer é Deus. Quando eu cheguei no ensino superior, para mim foi aquele impacto, sabe? Ao mesmo tempo de estar vivendo um sonho, Sim. eu também tinha toda uma carga intelectual de dificuldade. Gente, eu participei de uma graduação EAD, vendo o computador pela primeira vez. Nossa. Sem nenhuma. Eu conto para os alunos hoje que eu tinha uma caderneta, eu fazia anotações de mim para eu. Então eu fazia anotações para mim mesmo. Como que ligava o computador, como que desligava, como que digitava, como que acentuava as palavras, como que fazia, porque era um outro mundo para mim. Eu achava que eu, no meio assim, do curso, gente, esse negócio de graduação é muito difícil, isso é para outras pessoas, eu não vou dar conta de fazer. A minha dificuldade intelectual era extrema. Gente, eu ia digitar um texto, eu ficava assim, ó, catando. Meu Deus. O primeiro texto que eu digitei, eu comecei por volta de 10 horas da manhã, terminei 8 horas da noite. 2 páginas. 2 páginas. Nossa. Parava, cansava, lia para resumir um artigo de 3 folhas, digitando 2 páginas. Eu levei um dia inteiro com intervalo básico para almoço. Quem vê você hoje, né, irmã Rose, falando do jeito que você fala, se expressando do jeito que se expressa, jamais as pessoas, acho que saberiam que você passou por tanta dificuldade até chegar, né? Dificuldade. Então, assim, realmente, Deus, ele nos surpreende, né? Ele realmente coloca esses dons
em nós, Ele nos presenteia com esses dons para realmente nós levarmos a palavra dEle ou o nosso testemunho para outras pessoas, né? Que toda a glória seja dada ao Deus, nome do Senhor, né? Jesus. Todo-Poderoso, porque Ele que nos chama, porque realmente essa questão assim, não conhecia essa parte da sua história, né? Dessa dificuldade que você teve para estudar, e vendo como a senhora ministra, a gente estava ali no congresso de adolescentes e de jovens, eu vendo a senhora, isso mesmo, eu vi a senhora ministrando, acredito, foi a segunda vez que eu vi a senhora ministrando, então assim, com excelência, com palavras bem colocadas, com uma forma assim, bem descontraída com os adolescentes, então assim, é Deus mesmo, né? Quando realmente, eu também quando me vejo falando, quando eu falo, meu Deus, é eu mesmo, eu mesmo, é a Antônia ali falando, né? Então a gente fica às vezes impressionado com o que Deus faz, né? Quando a gente dá lugar, né, irmãos? Que também. dá lugar. A gente não se sente superior, sabe? Não. Eu sou, não, agora eu tô falando, não. Hoje, por exemplo, eu sou professora no IFRO, para o curso de Pedagogia EAD. Olha, que bênção. Então, para mim estar ali, eu estou falando como se eu estivesse, a aluna que estivesse lá sentada. A sua dificuldade eu vi, passei, posso te ajudar a avançar. Desse jeito. Mas quando a gente fala que a vida profissional e o ministério andam juntos, totalmente, Deus entende. Deus entende. É, o meu sonho era ser professora. Eu sou professora. Deus entende. Deus realizou o seu sonho. Realizou o meu sonho. Eu fiz faculdade, fiz especialização, fiz mestrado. Fiz também. Mestrado. Que bênção. Deus, Ele te entende. Glória a Deus, irmãos. Deus entende. Ele te dá a capacidade para você chegar aonde você precisa chegar. É verdade. Sabe? Deus, ele sabe exatamente aquilo que eu e você precisamos. É verdade. Ele sabe. E Ele te dá a capacidade que você necessita para chegar lá e amplia a sua tenda. É verdade. Deus faz isso. O bate-papo tá muito bom, né? Mas a gente vai precisar finalizar. Mas assim, estou muito feliz por conhecer sua história, né? Então Deus, Ele é maravilhoso, Ele realmente faz coisas que a gente jamais imaginaria, ou nos coloca onde jamais a gente imaginaria. Então o nosso Deus, Ele é um Deus que surpreende a gente, né? Então o Senhor pegou a sua pensamento de incapacidade e lhe capacitou, e hoje você é um instrumento de Deus para a glória de para Deus, o nome do Senhor, para outras pessoas serem edificadas, né? Então eu quero que a senhora deixe uma palavra final, tá? Para os nossos irmãos que vão nos assistir, e que essa mensagem seja uma mensagem que alcance o coração das pessoas. Eu quero primeiramente te agradecer por essa oportunidade, dizer que eu sou muito feliz de estar aqui compartilhando o seu ministério, dessa porta que Deus te concedeu. E eu tenho certeza que ela alcançará, assim, muitas vidas mesmo. E aos nossos irmãos, aos nossos amigos, o que eu posso dizer a você? Continue firme. Eu gosto de citar o Salmo 91 e o verso 1, para dizer assim: não saia da sombra. Não saia da sombra do esconderijo do Altíssimo. Não saia de lá. Deus, Ele vai nos capacitando à medida da nossa disposição. Sabe? O convite que você recebe num culto doméstico, o convite que você recebe para fazer uma visita, é Deus aprimorando a sua fé prática. É Deus te ensinando caminhos de vitória. Quem capacita é Deus. A gente não chega pela nossa força, pelo nosso braço, porque isso é um mundo espiritual, não é um mundo físico. Esse é um mundo espiritual. Tudo que Deus nos proporciona, o intuito é abrir a porta para que a obra dele avance. Tudo que Deus faz por mim e por você tem o objetivo que a obra dele avance. Então, não deixe de caminhar. Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Obrigado mais uma vez, irmã Rose, tá? Deus abençoe a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né? Não deixe de compartilhar essa história, tá bom? Mande para amigos, conhecidos, né? E se Deus permitir, semana que vem nós estaremos aqui, né? Na primeira semana do mês de agosto, e crendo que o Senhor está conosco todos os dias. Então, nós nos encontramos, né? Na próxima semana, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê?
Você Crê. Você está assistindo o podcast Você Crer. Oferecimento: Telemídia, Sou Bela Estética e Cabelo, Arte Transfer Personalizados, Igreja, Gota do Amor, de Alumínio.